Olá, sejam bem-vindos a Ankara, Yeah. a capital da Turquia. Eu tô aqui com a Wala Yeah. da Palestina e hoje eu tô dando uma volta aqui pelo centro da cidade. Tô chegando aqui em uma das praças principais da cidade velha. Ankara tem uma cidade velha, mas a história mais importante dela remete a um presente mais recente. Ankara teve um domínio de civilizações antigas, teve um domínio otomano, tem uma arquitetura influenciada pelo Império Otomano e, inclusive, essa praça principal traz um desses marcos otomanos que a gente já falou em outros momentos, que é essa torre de relógio, né? Que eu expliquei para vocês em vídeos como o de Izmir, em outros lugares, que os otomanos colocavam essas torres em áreas centrais da cidade para adaptar o povo turco a essa contagem de tempo ocidental. Essa região central de Ankara é muito agradável, muito legal. A Wala está me mostrando aqui alguns espaços da universidade, alguns espaços estudantis. Ela fez faculdade e mestrado aqui. E é muito interessante. A gente almoçou de graça no RU daqui. Vou botar uma fotinha aí. Tem uns pombinhos voando aqui ao nosso redor, e ela conseguiu que o nosso almoço fosse gratuito, porque para estudantes é gratuito. A gente comeu ali esse arroz com um grão de bico com molho, que é bem típico daqui, né? Bem comum. Aqui a gente pode observar também, eu já vou falar sobre isso, essas casinhas brancas são uma das marcas de Ankara, principalmente aqui da região da Cidade Velha. Vocês podem ver que elas estão por toda parte. Casinhas brancas com essas janelas de madeira. Elas todas foram construídas na época do Império Otomano. Elas remetem ao século XVII, aqui na capital da Turquia. E ao longo do vídeo eu vou contar para vocês também um pouco da história da cidade e como que a gente chegou a esse espaço como a capital da Turquia. Uma coisa que nem todo mundo sabe, né? A capital da Turquia é Ankara. Eu estive com um rapaz inglês em Istambul que achava que Istambul era a capital da Turquia, e eu contei para ele, ele ficou realmente surpreso. E a gente vai contar essa história aqui um pouco também. Vou continuar caminhando. Hoje, pela primeira vez, eu tenho uma pessoa que topou aqui aparecer nos vídeos, que vai nos orientar nesse passeio. Até daqui a pouco. Eu tô aqui subindo para a parte alta da cidade, ó. Tem um portal bem bonito aqui atrás de mim. E daqui a gente tem uma vista super legal, ó. As ruazinhas lá embaixo com as casinhas brancas. Essas fumaças são de aquecedores das casas, né? Tá fazendo muito frio. Inclusive tá nevando hoje, mas é uma nevinha muito tímida, principalmente comparado ao que eu vi na Capadócia. Mas tem uma excelente vista da cidade aqui. Vocês admirarem um pouquinho antes da gente continuar o nosso passeio. Depois de uma bela de uma subida, vocês podem ver ali, a gente estava lá embaixo ainda. A gente chegou aqui no topo do castelo de Ankara. É um castelo otomano antigo, evidentemente, e que serve como fortaleza aqui para a Cidade Velha. E a gente tem uma panorâmica fantástica aqui de Ankara, que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, ali embaixo a gente tem mesquita. O dia tá bem nublado, tá um dia de neve, inclusive, eu falei para vocês. Ó, tem uma casa estilo enxaimel aqui. Mas a perspectiva da cidade é muito boa. E aqui um pouco do que restou da entrada do castelo, ali para trás a gente consegue ver algumas casinhas. E tem inclusive cenários mais de ruínas do castelo, ali mais adiante. Ó, vocês podem ver ali à frente um pouco desse cenário. E talvez esse ponto seja o lugar perfeito para a gente
comentar um pouco sobre o que levou Ankara a se tornar capital da Turquia. Eu falei com vocês sobre o Atatürk, né? Atatürk foi um grande líder turco e o responsável pela formação do Estado turco após a Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano foi dissolvido. Então se desenvolveu o Estado turco tal qual a gente conhece hoje. Esse entreguerras acabou por fixar a maior parte dos estados nacionais tal qual a gente conhece atualmente, e o Atatürk acabou simbolizando isso e se tornou o presidente da Turquia. Eu falei para vocês que ele era uma espécie de Juscelino Kubitschek da Turquia, porque, né, lógico que ele é mais simbólico do que o Juscelino foi para o brasileiro. Eu queria falar com uma vista mais legal, só que a neve vai atrapalhar, inclusive a neve decidiu cair forte agora, um pouco mais forte. Mas ele vai ser muito importante numa formação identitária turca fundamental para os dias de hoje, porque ele vai valorizar as tradições das civilizações turcas anteriores, inclusive otomanas e de outros grupos turcos também, valorizando essa identidade nacional e alguns valores muito caros a essa cultura, inclusive em razão do próprio islamismo, mas ele também vai modernizar a Turquia, ele também vai se preocupar em colocar a Turquia no sentido da modernidade, no sentido do próprio capitalismo industrial, no sentido do desenvolvimento. Então ele vai acabar cumprindo com essa função dúbia aqui. E vai escolher a Ankara como a capital do país por uma razão principal. Era uma cidade alta, uma cidade afastada do litoral, uma cidade que serviria como uma fortaleza natural. É lógico que a Ankara que a gente vê hoje se desenvolveu muito para além do que era essa cidade antiga, muito por ter sido nomeada a capital. Mas ela vai ser escolhida em razão dessas proteções montanhosas que ela tinha, porque Istambul já tinha sido atacada diversas vezes. Do leste do país vinha uma ofensiva do Irã e de alguns países árabes que queriam tomar algumas cidades da Turquia. Então esse Estado Nacional precisava de uma proteção. Inclusive muita gente fala que o Juscelino Kubitschek escolhe Brasília como a capital por causa que era afastado do litoral por razões de segurança. Isso no caso do Brasil não é totalmente verdade. Ele queria modernizar aquela parte do Brasil que era uma parte praticamente esquecida. Aqui tem essa função de trazer um pouco de desenvolvimento para uma área que não era tão vista, mas principalmente porque o desenvolvimento do Estado Nacional Turco, ao contrário do que Juscelino Kubitschek viveu no Brasil, vem num entre-guerras. Era necessário que você protegesse a sua capital para que você conseguisse gerar esse Estado Nacional com alguma autonomia, né? Sem o risco de invasões, sem o risco de nenhum ataque que comprometesse essa estabilidade nacional. E se vocês repararem, a neve agora decidiu cair com gosto. Ó, tá atacando as nossas jaquetas de fato. Mas então Ankara se torna a capital por isso. E hoje é uma cidade repleta de universidades. Eu tive o privilégio agora de conviver um pouquinho dentro desse cotidiano de universidades. O sistema público é muito interessante aqui. Os estudantes têm acesso e direito a muitas coisas de forma gratuita. Acesso a qualquer tipo de museu, a alimentação, a moradia. Eles têm uma proteção. Inclusive a Wala estava me falando que o estudante, as crianças e os gatinhos aqui, a gente deparou várias vezes com gatinhos durante essa passagem na Turquia, são muito protegidos, né? Eles são muito defendidos pela sociedade, pelo próprio sistema público. Por isso que talvez tenham tantos gatos, porque eles se reproduzem, mas eles são cuidados. O estudante também tem acesso a muitos direitos públicos e as crianças também são muito protegidas por uma série de elementos, sejam sociais, políticos ou morais aqui do país. E a neve segue caindo aqui, ó. A gente estava do outro lado do castelo, naquela cafeteria ali, onde a gente gravou antes. Agora viemos para esse lado, um outro café aqui. E bastante neve. Provavelmente daqui a pouco
a rua, o chão vai estar todo branquinho, mas por enquanto esse cenário ainda está em formação. O chamado da mesquita está cantando e uma bonita vista de Ankara tem por aqui. E de repente o tempo abriu. Do nada o sol reapareceu. Tem um intervalo de 20 minutos entre aquele vídeo que eu gravei no topo do castelo e esse agora. A gente está chegando aqui numa outra parte lateral do castelo, mas que também vai permitir uma vista do alto da cidade. E de repente temos sol. O tempo é meio maluco, aparentemente o chão não vai ficar branquinho, mas para passear é um pouco mais agradável. A moça que estava tentando me vender coisa ali falou um graças para mim, mas eu não entendi nada do que ela estava falando. Tá muito cheio, hoje é domingo, muita gente da Turquia principalmente vem para cá. Existe uma tentativa do governo de Ankara de tornar a cidade um destino turístico, que aparentemente está funcionando. Tem bastante gente aqui, gente vendendo coisas. Então, essa parte mais antiga da cidade, essa parte do castelo, há alguns anos atrás era completamente abandonada. E ela foi revitalizada, o próprio governo investiu na formação dos primeiros hotéis por aqui. O lugar se encheu de restaurantes, se encheu de vendedores ambulantes, se encheu de diferentes negócios e hoje vai se fortalecendo como um destino turístico importante aqui dentro da Turquia, principalmente para pessoas turcas. Ainda não é um lugar de destino internacional, como é o caso de Istambul. Mas a gente está tendo o privilégio de conhecer. Aqui tem uma entradinha para uma outra área ali do castelo, um saguão ali, né? Que a gente não consegue passar, esse portãozinho tá fechado e trancado. E realmente está bem cheio aqui. Chegou um amigo da Wala, também palestino, ele estava falando que vale mais a pena para quem quer gravar um vídeo, por exemplo, vir aqui durante os dias de semana, que é bem mais vazio, mas no domingo realmente fica muito cheio. Eu acho que não está atrapalhando tanto assim não, né? Qualquer coisa, o microfoninho cumpre com a função dele. Agora nós descemos a área do castelo, ele ficou para trás, estamos na parte baixa de Ankara de novo. Na verdade nós estamos no meio de um terminal de ônibus, mas aqui a gente vai pegar o metrô para a última parte do vídeo. Não se esquece, né, aquilo que é muito importante para a gente: curtir o vídeo, se inscrever no canal, continuar viajando com a gente, que a gente vai mostrar bastante coisa. Vamos lá.